Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cleiton Alves e hoje nós continuaremos com a nossa disciplina de eletrônica analógica, né, no que diz a respeito das partes de práticas de simulação. Bom, na aula passada nós aprendemos a respeito do transistor, né, e a finalidade, né, mais este componente aí na eletrônica analógica, né. Então basicamente o transistor, né, é um componente, né, onde basicamente ele tem a função de controlar a corrente, né, que é dada aí no seu coletor, né, que vai transitar pelo seu coletor até sair no seu emissor, com base numa corrente que é colocado aí na base do transistor, certo? Então, conforme a gente aumenta, né, ou diminui esta corrente na base, nós estamos controlando, aumentando ou diminuindo, né, esta corrente do coletor para o emissor. Né? Então, basicamente, esse circuito que foi apresentado para vocês, né, nós temos aí alguns resistores, né? A gente costuma chamar esse de resistor C, né, ou resistor de carga, ou a própria carga, né, que nós vamos estar acionando. Né? Então, nós colocamos aqui para esta configuração de transistor, né, conectado aí da fonte VCC até entre a fonte VCC e o coletor do nosso transistor. E aqui nós temos o resistor B, que é o resistor, né, que vai limitar a corrente para a base. Né? Então, com relação entre esses dois resistores, né, basicamente eles vão fazer aí o controle então da nossa carga. Tá? E para esta relação acontecer, né, o transistor ele tem um ganho, né, que nós chamamos ele de ganho beta. Tá? E é a partir deste ganho, né, que nós conseguimos definir aí os valores dos resistores, igual nós já vimos nas aulas de teoria, né, que sai a partir dos cálculos relacionados a esta ligação do nosso transistor. Tá? Então, para cada transistor, daí tem alguns fatores de temperatura, né, que vai influenciar também neste ganho, tá? E é muito importante, né, nós termos aí, entender, né, compreender as relações aí da parte teórica, do cálculo teórico, para que nós consigamos fazer aplicações, né? Então aqui, na nossa aula, basicamente, né, o desafio que foi passado para vocês foi a gente fazer a ligação de um motor, né, CC, com uma bateria de 9 volts e uma pilha de 1,5 volt. Né? Então, ao pressionar esse botão, a pilha de 1,5 volt iria, né, fornecer aqui uma corrente IB, né, na base e, dependendo do ganho, né, seria necessário uma corrente para que a gente conseguisse ligar este motor perfeitamente. Daqui foi passado alguns dados, né, relativos a esta ligação. Então, a tensão de trabalho desse motor aqui é de 5 volts, a corrente, né, necessária para que ele funcione perfeitamente seria de 80 mA, e aí a bateria, né, de 9 volts e a nossa pilha de 1,5 volt. O ganho desse transistor foi dado quanto a 294, né? E aqui mais uma informação, né, que a tensão entre a base e o emissor, né, o VBE, era de 0,759 volts. Daí, para isso, era necessário descobrir a corrente, né, a corrente IB. Sabendo da corrente B, né, nós precisamos descobrir qual era o resistor B para colocar aqui, para que isso funcionasse perfeitamente. Sabendo disso, né, a primeira coisa que nós precisamos entender, né, é a corrente IC, que nós já foi passado, né, que é a respeito da corrente do nosso motor, né, e sabe-se que a corrente, né, IC dividido pelo beta, né, que é o ganho, nós obtemos a corrente B. Então aí já é descoberto a corrente B. A partir desta corrente B, né, nós precisamos ainda descobrir qual é a queda de tensão em cima deste resistor. Né? Para isso, nós temos a fonte, né, da base, que é a fonte de controle aqui da base, tensão de entrada, menos esta tensão VBE, nós obtemos a tensão em cima desse resistor. Sabendo a tensão em cima do resistor e a corrente que passa em cima do resistor, nós conseguimos definir qual é o valor do resistor em si. Tá?
Então, praticamente era isso que era para ser feito, né? E aqui eu vou mostrar ele, né, conforme o especificado. Então, aqui nós temos já o diagrama montado aqui no nosso programa Every Circuit, né, onde basicamente nós temos a nossa fonte, a nossa alimentação aqui de entrada, né, no caso nós estamos utilizando uma pilha de 1,5 V, mas essa entrada poderia ser um microcontrolador, né, ou outros níveis de tensões aqui, né, que estaria fornecendo uma corrente bem baixa para controlar esta corrente maior aqui do nosso transistor. Então, basicamente, nós temos aqui o motor, o transistor e o nosso resistor. Então, quando eu pressionar, né, notem que começa a circular a corrente lá no nosso motor, né, fazendo aí com que ele comece a girar, né? E notem que a corrente aqui na base, né, é bem extremamente baixa com relação à corrente que está lá no nosso coletor, tá? Então, aqui é só um exemplo. E espero, né, acredito que a maioria de vocês conseguiram mostrar isso tudo aqui, né, esta montagem desse diagrama, lá na nossa sala virtual do Tinkercad, né, onde era preciso, a partir deste diagrama, nós conseguimos montar o circuito em si, né, a respeito desta montagem, colocando lá o motor, né, o nosso transistor, os botões, dentre os outros equipamentos. Daí agora, nesta nova aula, fica aqui um outro desafio, né? E se eu quisesse controlar o sentido de rotação? Notem que saiu a corrente neste sentido aqui, né? E circulou aqui, né? Como essa corrente desceu, significa que o meu motor está rodando aqui, ó, no sentido anti-horário, certo? Porque a corrente está passando nesse sentido. Se eu quisesse fazer com que o meu motor girasse no sentido horário, eu precisaria inverter o meu motor, o polo do motor, né? Porque daí sim ele conseguiria girar no sentido horário, tá? Então notem o seguinte, para o motor de corrente contínua, motor CC, né? Se eu colocar a tensão em um sentido, né, ele gira neste mesmo sentido. Se eu quiser inverter este motor, é preciso que eu troque, né, o sentido da corrente para que ele troque o sentido aí de rotação, tá? Para isso, né, é apresentado para nós esse circuitinho, né, que é bastante utilizado quando a gente vai falar de controle de motores de corrente contínua, né, que é o circuito de ponte H, né, onde basicamente, né, pelo nome já próprio dito, é um motor no meio e aqui forma um H, né, por isso que é utilizado esse nome de ponte H. Basicamente o que ele faz? Aqui nós temos 4 chaves, e conforme a gente vai configurando essas chaves, eu consigo alterar, né, o sentido da passagem de corrente neste motor. Notem o seguinte, se eu fechar esta chave, né, chave AE e a chave BD, né, fechei as duas, o que vai acontecer? Vai vir corrente por aqui, aqui vai estar aberto, então a corrente não vai circular, então a corrente vai passar por esse, que está fechado. Este aqui vai estar aberto, então a corrente só tem este caminho para circular, então ela vai vir daqui para cá. Este vai estar fechado e ela vai procurar o GND. Então notem que ele está vindo aqui da esquerda para a direita, né, o sentido de corrente. Já se eu fechar esta chave aqui, AD, com a BE, né, o meu sentido de corrente inverte, né, e sim da direita para a esquerda. Quando eu consigo alterar essas chaves, o que acontece? Né? Eu consigo controlar o sentido de rotação do meu motor, né? Então, basicamente, seria este funcionamento da nossa ponte H. Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Então, aqui todas as chaves estão abertas, né? Então, neste caso aqui, o nosso motor está parado. Quando eu fecho a S1 e a S4, né? Notem que o meu motor aqui está, né, girando aqui no sentido horário, por estar circulando, né, da esquerda para a direita. E quando eu fecho o contrário, né, a S2 com a S3, o meu motor passa a girar no sentido anti-horário, tá? Então aqui é só um exemplo, né, de como funciona esta ponte H. Para isso, né, nós sabemos que isso aqui são chaves, né, chaves físicas. E aí a gente pode fazer isso em eletrônica, né, utilizando o próprio transistor, né? Note o seguinte, esta chave aqui, o transistor, ele é uma chave também, porém uma chave eletrônica, certo? Onde a gente controla a abertura e o fechamento dessa chave a partir de uma corrente na base,
Então, conforme eu aplico uma corrente na base, eu vou estar abrindo ou fechando esta passagem, né? E é proporcional, né, relativo à quantidade aqui de corrente que eu vou estar induzindo aqui na nossa entrada IB, certo? É proporcional ao ganho, né? Então, a entrada IB com o ganho, a gente vai obter o quanto esta chave vai estar abrindo ou fechando, dependendo, né, do nosso transistor. Então, isso daqui também é utilizado como uma chave, porém agora uma chave eletrônica, né, na nossa parte de eletrônica analógica. Então, substituindo, né, estas chaves, né, físicas mecânicas aqui, né, nós podemos substituir por chaves eletrônicas, que é utilizado aí nos nossos circuitos, né, em eletrônica. Então, nota o seguinte, aqui eu tenho as chaves, agora são transistores, né, NPN, né, onde basicamente o que eu preciso? Eu preciso mandar um sinal na base para que feche esta chave, certo? Que é conforme o mesmo cálculo que a gente já fez em teoria, né, quando a gente trabalhou com apenas um único transistor, certo? Então, quando eu mando um sinal nesta base, eu fecho essa chave. Quando eu mando um sinal nesta base aqui, eu também fecho. Então, notem o seguinte, aqui eu tenho um botão que quando eu pressiono ele, eu estou mandando um sinal nessa chave para fechar e também mandando um sinal nesta chave aqui, certo? Então, eu tenho esta e esta fechada. Quando eu pressiono esse cara, o que vai acontecer? Vai circular corrente aqui, porque essa aqui está fechada, vai vir aqui e a GND. Perfeito? Já quando eu pressiono este de cima aqui, ele vai mandar um sinal nesta base e nesta base daqui, certo? Vai fechar este e esse consecutivamente. O que vai acontecer? A minha corrente que estava circulando da esquerda para a direita, agora ela vai vir por aqui e vai circular da direita para a esquerda até procurar o GND, que é a nossa bateria. Então, basicamente, seria este o funcionamento, né? Para que a gente conseguisse controlar eletronicamente o sentido de rotação de um motor de corrente contínua, né? Então, aqui mostrando o funcionamento, né? Aqui nós temos o sentido da corrente. Notem que o motor já está girando, né? E conforme o sentido da corrente, é o sentido de giro desse motor de corrente contínua. Quando eu clico nesse de baixo, né, eu vou inverter o sentido da corrente, fazendo com que o meu motor também seja invertido, né, o sentido de giro dele. Perfeito? Então, basicamente, este carinha aqui chamado transistor, né, ele é utilizado como chave neste caso aqui, né, para que a gente consiga controlar uma carga, né, e o acionamento da carga. Então, na aula passada nós controlamos a carga e aqui nós estamos controlando o funcionamento, né, desta carga e a melhor maneira aqui para a nossa aplicação. Aqui foi montado então esse circuito, né? Nós temos aqui os nossos 4 transistores, 2 botões, né? Onde um botão vai controlar o sentido de giro no horário e o outro no sentido anti-horário. Aqui nós temos o nosso motor, a nossa fonte, né, de alimentação com a bateria. Então nota o seguinte, clicando aqui eu tenho o meu motor girando no sentido horário, certo? Já quando eu clico no botão de baixo, eu vou ter o meu motor girando no sentido anti-horário. Perfeito? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Mais uma aplicação de eletrônica analógica. E agora a gente começa a misturar alguns componentes, né? E utilizando aí do nossos aprendizados, né? Para que a gente consiga controlar aí algumas cargas e fazer algumas novas aplicações a respeito de eletrônica analógica, tá? Então, para esta aplicação, né, basicamente a gente vai controlar o sentido de giro de um motor, né, que a gente tem aí em N aplicações, né? Aqui nós estamos basicamente controlando um motor de corrente contínua, mas, por exemplo, em um carrinho, né, em um motor de portão, né, seja para N finalidades aí que a gente vai estar utilizando o motor, né, a gente praticamente controlaria o sentido de rotação, né, deste carrinho, por exemplo, né, com o sentido de rotação do nosso motor. E como que eu faço isso de forma eletrônica? Então aqui a gente tem, né, este dispositivo chamado transistor, né, que ele pode ser utilizado como chave e assim, né, utilizado desta maneira, né, a gente consegue fazer o controle da rotação, certo? O controle do sentido de rotação.
Fica aqui então o meu desafio para vocês, né? Basicamente eu vou passar então para vocês este diagrama, né? E eu espero que vocês consigam montar esse diagrama no sentido mais físico, né? Mais prático, para que a gente consiga visualizar então este motor girando aí em ambos os lados lá na nossa sala virtual do Tinkercad. Pessoal, por hoje é só isso. Fica muito obrigado e até mais.